Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Desenho Técnico assistido por computador. Sejam bem-vindos a mais uma semana, Desenho Técnico assistido por computador. Nessa primeira aula, vamos ver algumas técnicas de criação e interpretação de vistas em corte, tá? E alguns exemplos de aplicação também, tá? O professor Antônio Francisco Savio usa camisa polo verde e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Técnicas de criação e interpretação de vistas em corte. Então, cortes, né? Corte é um recurso utilizado para análise e representação da estrutura interna de um objeto e seu funcionamento, né? Um objeto, uma casa, né? Seja o que for o objeto. Slide intitulado Cortes, com textos lidos pelo professor. O corte é um recurso utilizado para análise e representação da estrutura interna de um objeto e seu funcionamento. Quando a peça a ser representada possui uma forma interior complexa ou possui alguns detalhes importantes para sua definição. No lado esquerdo do slide, imagem de duas válvulas industriais apresentadas em vista externa e em corte transversal. Elas possuem uma alça em formato de T na parte superior, que está conectada a uma haste vertical, e abaixo um corpo de estrutura retangular e base mais grossa. À esquerda, desenho da vista frontal com os componentes externos representados por linhas sólidas e os componentes internos representados por linhas tracejadas. À direita, desenho da vista frontal em corte. A peça está cortada longitudinalmente, com rachuras nas partes maciças tocadas pelo plano de corte. Aqui, como exemplo, nós temos um registro aqui, né, uma válvula. Então, vocês podem ver a quantidade de detalhes, né, que existem aí dentro dessa válvula, ou seja, a quantidade de peças separadas, né? Por esse motivo, algumas achuras aí, elas estão em sentidos opostos a outros, para indicar que a peça é diferente, né? Que isso é uma montagem. Então, quando a peça a ser representada possui uma forma interior complexa, ou possui alguns detalhes importantes para a sua definição, tá? É utilizado o corte. Para construir essa representação em corte, faça passar um plano de corte imaginário pela peça, em geral coincidindo com um dos planos de simetria, né? Ou seja, com plano vertical, horizontal ou, né, ou lateral, ou até mesmo você realizar isso em desvio, tá? Novo slide com texto. Para construir uma representação em corte, faça passar um plano de corte imaginário pela peça, em geral coincidindo com um dos planos de simetria. Abaixo, duas imagens de uma mesma peça. Em perspectiva, um objeto azul em 3D, com formato semelhante a uma garrafa de corpo cilíndrico e alongado, com uma parte fina e outra larga. Ele está deitado e com uma parte mais fina voltada para a esquerda e para trás. Um plano de corte vertical divide o objeto longitudinalmente em duas partes iguais. A metade esquerda da peça representa a parte descartada. A metade direita está contornada por um retângulo que representa o plano de corte, cujos vértices têm setas diagonal para cima e direita que indicam a direção de observação. No interior da peça há duas principais cavidades, uma pequena circular e vazada na extremidade esquerda e outra grande e cilíndrica no corpo mais largo da peça. À direita, desenho bidimensional com o plano de corte visto de perfil. A peça tem um formato retangular com a extremidade esquerda alongada e arredondada, com um círculo centralizado. Na metade direita da peça, um grande retângulo tracejado, com dois círculos dentro, alinhados horizontalmente. O plano de corte visto de perfil é representado por uma linha tracejada horizontal e centralizada, que atravessa toda a extensão da figura. Nas extremidades da linha horizontal, há setas que apontam para cima. Fonte: Leak, 2023. Aqui é um exemplo, né, essa peça aqui em formato de garrafa, né, foi utilizado esse plano aqui, esse plano de corte. A indicação da seta significa que a parte que vai ficar, né, ou seja, que vai ser visualizada, né, essa parte da frente ela é descartada, tá? Lembrando, gente, que a peça ela não é cortada, né, você faz vista em corte, né, só para mostrar os detalhes dentro dessa peça, tá? Assim, na real, né, o objeto real ele não é cortado, tá? Então, seguindo esse plano de corte, né, você
indica, né, esse plano de corte em alguma vista, né, indicando as setas para cima aí é a parte que vai ser visualizada que fica, e a parte de baixo, né, nesse caso aqui a parte de baixo, é que vai ser descartada. Em um novo slide, o texto. A parte da peça entre o observador e o plano de corte é removida e é projetada em um plano paralelo ao do corte. Rachuras de corte são aplicadas às superfícies que fazem contato com o plano de corte. Abaixo, desenho bidimensional da vista frontal da garrafa, que está deitada e com o gargalo voltado para a esquerda. Ela tem rachuras azuis no interior, representadas por linhas azuis paralelas e inclinadas para a direita. Há algumas regiões em branco. Perto do gargalo, um retângulo vertical branco. Na parte superior do corpo da garrafa, dois retângulos brancos pequenos lado a lado. E no meio do corpo da garrafa, um triângulo branco e com a ponta virada para a esquerda, seguido à direita de um grande retângulo branco horizontal. Fonte LIC 2023. A parte da peça entre o observador e o plano de corte é removida, né, como eu disse, e é projetada em um plano paralelo ao do corte. As achuras e cortes são aplicadas às superfícies que fazem contato com o plano de corte. Tá? Isso é um conceito muito importante, né? Você faz a achura onde o plano de corte teve contato com a peça, né? Ou seja, nesse furo aqui o plano de corte teve contato com a peça? Não. Nesse furo também? Não. Então ele não é achurado, né? O achurado aqui, esse formato significa metal, né? Metal aço, né? Então, o plano de corte passou por aqui, mas ele não passou lá no fundo daquele furo, né? Como o plano é um plano, né? Então, ele, né, você imagine uma faca, né, cortando esse objeto, né? E onde essa faca, ou seja, esse plano de corte, né, entrar em contato, é que vai ser realizada a achura, tá ok? O professor compara os furos do objeto azul em perspectiva com os furos do objeto rachurado. Então, vamos resumir aí em alguns passos, né, como é que eu realizo esse corte. Então, imaginar a peça cortada por um ou mais planos, né, sendo suprimida uma das partes, né. É importante no seu desenho que parte que eu quero destacar, né, que eu quero mostrar para não haver um erro, né, de fabricação. Então, o que eu tenho que detalhar? Então, onde eu posso passar esse plano, né, para mostrar esse detalhe? Fazer a projeção da parte em vista, né, adotando as regras gerais de representação, né, representação nós vimos que as vistas mais utilizadas aí, vista frontal, rebatimento para superior, rebatimento para lateral, né? Então, utilizar essas regras, né, gerais de representação, lembrando que a vista cortada vai ser o mesmo nome da vista. Então, eu vou mostrar uma vista frontal em corte, ou uma vista lateral em corte, ou uma vista superior em corte. E executar as achuras sobre a superfície das peças interceptadas pelo plano de corte. Novo slide com o texto citado pelo professor. Cortes, 3 passos. Resumindo. Imaginar a peça cortada por um ou mais planos, sendo suprimida uma das partes. Fazer a projeção da parte em vista, adotando as regras gerais de representação. Executar as rachuras sobre as superfícies das partes da peça interceptadas pelo plano de corte. Fonte LIC 2023. Não esquecendo de indicar em uma das vistas, né, o corte a ser realizado, tá? Slide com o título Cortes, linha de corte. Abaixo o texto. Consiste em assinalar a representação do posicionamento do plano de corte na vista mais adequada. Deve conter ainda 2 flechas nas extremidades para indicar o sentido do corte na orientação da vista, com uma ou mais letras identificadoras maiúsculas para a designação do corte. À esquerda do texto, um retângulo branco vertical, uma linha traço-ponto vertical com 2 flechas para a esquerda nas extremidades. As flechas são sobrepostas por um círculo com a letra A maiúscula. Fonte Desenho Técnico e Arquitetônico 2023. Então, essa linha de corte consiste em assinalar a representação do posicionamento do plano de corte na vista mais adequada. Então, você vai visualizar, ou seja, fazer a pessoa visualizar onde vai ser cortado, né, e em qual vista vai ser representado. Então, deve conter ainda, né, essa linha, 2 flechas às extremidades, tá, indicadas pela letra A aqui, no sentido do corte, na orientação da vista, com uma ou mais letras identificadoras maiúsculas
para a designação do corte. Então, eu posso ter um corte AA, de repente eu posso ter um corte AB e aqui AB, então vai ser corte AB, AB, né? Por isso que é uma mais letras. A linha é traço ponto, né? A indicação do corte. Esses cortes não são utilizados só em peças mecânicas, né? Ele pode ser utilizado, como exemplo aqui, na construção civil também. Slide com o título Cortes em Engenharia Civil e Arquitetura e o texto. Os cortes servem para mostrar os compartimentos internos de um projeto, a altura do peitoril, tamanho das portas, entre outras informações que não ficam aparentes na planta baixa. Na parte inferior do slide, duas figuras lado a lado de uma mesma casa. À esquerda, o título Transversal. Um plano de corte cinza e vertical atravessa transversalmente a casa, que é retangular e fica dividida em duas partes quadradas. Na imagem à direita, o título Longitudinal. Um plano de corte cinza e vertical atravessa a casa longitudinalmente, próximo à lateral direita da casa, e a divide em uma grande área retangular à esquerda e outra área retangular mais fina à direita. Fonte: Desenho Técnico e Arquitetônico 2023. Então, os cortes servem para mostrar os compartimentos internos de um projeto, tá? Ele é muito utilizado, tá bom? A altura do peitoril, por exemplo, o tamanho das portas, entre outras informações que não ficam aparentes na planta baixa. Ou seja, eu não sei o que tem aqui dentro da casa, né? Quais são os detalhes que eu devo demonstrar, né? Mesmo para o próprio cliente, né? Que pediu aquela planta daquela casa. Então é feito um corte para mostrar esses detalhes também. Aqui na engenharia civil, esse tipo de corte aqui, seguindo o plano vertical, aqui é chamado de transversal. Aqui no lado mais longo aqui, né, chamado longitudinal, tá? Seguindo o plano lateral. Assim como no desenho técnico, mecânico, existem vários tipos de cortes. Então, na engenharia civil eu tenho cortes horizontais, verticais, corte oblíquo, em desvio, corte de construção. Então, cada área, né, ele pode ter um tipo específico de corte que é mais utilizado. E, às vezes, é o mesmo corte utilizado em outras áreas, mas com um nome diferente, tá? Novo slide com o título Cortes em Engenharia Civil e Arquitetura. E o texto: Assim como no desenho técnico mecânico, existem vários tipos de cortes: horizontal, vertical, oblíquo, em desvio, de construção, etc. No lado esquerdo do slide, dois desenhos. O primeiro é a planta baixa de uma casa, com quarto, sala, hall, cozinha, banheiro, área de serviço e terraço. Marcações de corte horizontais, e com a letra A estão centralizadas nas laterais da planta. O segundo desenho é do corte AA da casa, visto de frente, estrutura retangular horizontal com telhado triangular. O retângulo está dividido verticalmente ao meio. Na metade esquerda está a porta da sala e nos cantos inferiores há um piso de nível mais baixo. Por exemplo, na engenharia civil, nós utilizamos essa vista aqui, não falando em corte, mas essa vista aqui é chamada planta, né? E na engenharia mecânica, nós falamos que é vista superior, né? Que é a vista de cima. Novo slide com o título Cortes em Engenharia Civil e Arquitetura. Imagem: planta baixa de outra casa com banheiro, quarto, sala, lavanderia, cozinha e varanda. Próxima à extremidade esquerda, uma linha de corte vertical AB com setas nas extremidades que apontam para a esquerda. Outra linha de corte CD atravessa horizontalmente o centro da figura, com setas nas extremidades que apontam para baixo. Fonte: Etapas do Desenho Arquitetônico 2023. Então, aqui os cortes em engenharia civil. Esse corte aqui é uma planta baixa, né? Chamada planta baixa. Então, existe esse corte AB, AB, né? Passando aqui aqui a lavanderia e área de serviço. Os cômodos indicados pelo professor são retangulares e estão alinhados verticalmente na imagem. Acima, cômodo com pia, vaso sanitário e chuveiro, nomeado IS. Abaixo, cômodo nomeado lavanderia. E na mesma planta, né? Eu tenho corte CD, CD, né? Então, aqui indicando a flecha para cá, ou seja, essa parte vai ficar, essa parte vai sair. E no corte AB, eu vou mostrar essa parte e retirar essa parte. Então, aqui é indicado o corte AA, né, com a indicação lá do desenho. Desculpa, é aqui. Lá era o... O docente retorna e avança alguns slides.
Novo slide com dois desenhos. Acima e à esquerda, a vista frontal da casa com o corte AB na escala 1:50. Estrutura retangular horizontal com telhado triangular. A parte retangular é dividida verticalmente ao meio. Na metade esquerda da casa está indicada a lavanderia. Na borda inferior da planta, uma linha grossa e cinza contorna o chão. Então, o corte AB, tá? É o corte AB. Vamos lá ver os detalhes. Então, o corte AB, inclusive, ele mostra os detalhes do telhado, né? Como é que é feita a treliça do telhado. As treliças do telhado são representadas por pontos pretos que estão distribuídos ao longo da estrutura triangular acima da casa. Tá? Aqui tem a laje da casa, mostrando inclusive a fundação, tá? O professor indica a linha grossa e cinza que contorna o chão na borda inferior da planta. A fundação da casa, indicando que esse piso aqui, ó, ele é 10, deve ser 10 centímetros aqui mais baixo do que esse, tá? Aqui, ó, mais 10, aqui, indicando que ele é mais baixo, tá? Então, indicando aí os detalhes. Abaixo à direita do slide, desenho de uma planta baixa que indica o corte CD em escala 1:50, um retângulo horizontal dividido verticalmente em três partes, da esquerda para a direita, sala de estar e de jantar, cozinha e lavanderia. Na parte superior do desenho, o telhado é representado por um retângulo horizontal estreito, dividido verticalmente em quatro partes e com linhas horizontais no topo. Na borda inferior da planta, uma linha grossa e cinza contorna o chão. Fonte Etapas do Desenho Arquitetônico 2023. E o corte CD, né, lembrando que o corte CD é essa, né, no sentido aqui horizontal, mostrando também os detalhes, né, laterais aqui do telhado, né, dessas portas aqui da sala de estar, aqui da cozinha, a ligação entre elas, inclusive a parte de fundação também, tá, o nível do piso em relação a, né, o nível do piso da casa, tá, então para mostrar esses detalhes aí. Novo slide com tópicos sobre a semana 5. Adquirir habilidades em criar vistas em corte para representar seções transversais de um objeto. Objetivos específicos da semana 5. Técnicas de criação e interpretação de vistas em corte. Aula 13. Aplicações das vistas em corte para representar seções transversais de objetos. Aula 14. Demonstração de exercícios de desenhos de vistas em corte em diferentes objetos e configurações. Então, pessoal, com isso nós vimos aí mais alguns exemplos de cortes, né, e tipos de aplicação, não só na engenharia mecânica, né, que a maioria dos exemplos é na parte mecânica, né, falando de peças e detalhes dentro das peças, que é importante, mas o corte também é utilizado aqui, como eu dei exemplo, na engenharia civil, tá? Então é muito importante, né, e é bastante utilizado, né, para mostrar detalhes, inclusive para o cliente, né? O cliente que pediu aquela planta. Então, como é que é detalhado? Né, eu enxergar só a planta da casa, ou seja, a disposição dos cômodos, às vezes você não consegue não consegue enxergar ali os detalhes, né? Então é feito esse corte, né, para mostrar os detalhes, inclusive para o construtor, né? Que os detalhes do telhado, de uma parede, os níveis de piso, né? Então é importante os cortes para mostrar esses detalhes na construção civil também, tá ok? Né? E esse tipo de corte é usado também para terraplanagem, né? Para vários outros tipos de obra, tá ok? Então, na semana 5, né, essa primeira aula da semana 5, nós vimos aí técnicas de criação, interpretação das vistas em corte. Tá? Na próxima aula, a aplicação dessas vistas em cortes para representar seções transversais de objetos. É também um pouco a gente vai construir um pouco aí de conhecimento com mais exercícios, tá? E exemplos. Novo slide com três referências bibliográficas: Lick James M. e Jacob L. Borgerson. Manual de Desenho Técnico para Engenharia. Desenho, Modelagem e Visualização. Disponível em Minha Biblioteca, segunda edição, Grupo GEM 2023. Desenho Técnico e Arquitetônico, disponível em philipeprado.engenharia.files.wordpress.com. Acesso em 18 de outubro de 2023. Etapas do Desenho Arquitetônico, disponível em docentes.ifrn.edu.br/joao carmo/disciplinas/aulas/desenho-arquitetônico.
Acesso em 18 de outubro de 2023. Aqui estão as referências bibliográficas dessa aula e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Yara Forastieri, revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias, mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk. univesptv.com.br